Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, se você acompanha o canal, você vai perceber que esse vídeo é um tanto quanto diferente da maioria dos vídeos que nós temos aqui no canal, né? Nesse vídeo eu não vou fazer nenhuma resenha, ou não vou fazer uma reflexão sobre a leitura de quadrinhos. Na verdade a minha ideia nesse vídeo é papear com vocês sobre um artigo científico, isso mesmo, né? Um artigo científico que eu achei muito interessante e que conversa muito sobre aquilo que a gente fala no canal de maneira mais cotidiana, né? É um artigo sobre a leitura de livros entre jovens e que foi escrito pela Ana Elisa Ribeiro. Vou deixar o link do artigo na descrição. O título do artigo é Sem Modo Avião, Jovens e Leitura de Livros. Esse artigo, né, ele vem de uma pesquisa que foi feita com estudantes de uma escola técnica federal e utilizou lá a metodologia dos grupos focais, né, faz grupos com alguns estudantes e faz entrevistas um pouco mais profundas, né, de maneira que um possa intervir a partir do que o outro falou, uma metodologia muito conhecida, né? E assim, o foco é a relação com o livro, né? Tanto com o livro físico quanto com o livro digital. Uma coisa interessante que a Ana Elisa Ribeiro mostra, né, ela é doutora em Linguística Aplicada, esqueci de falar, é o seguinte, né, que os adolescentes, embora sejam considerados nativos digitais, ela problematiza esse termo, mas não vou entrar nisso, não é tão interessante para o objetivo desse vídeo, né? Os adolescentes, embora sejam considerados nativos digitais, eles mostraram preferência pelo livro físico. E não é uma preferência absoluta, é claro, né? Eles fizeram algumas oposições, né? O livro físico seria o valioso, o ideal, o pro gosto, né? Já o livro digital, ele é mais prático, ele às vezes está na esfera do possível, ele é necessário para o dia a dia, e a preferência para o livro digital ela se deu muito naquilo que é ligado à escola, assim, né? Na escola, assim, por causa da ausência de peso, da rapidez do acesso, assim, e foi apresentado, isso foi muito interessante, ela colocou uma pergunta, né, no questionário nas perguntas que ela fez aos alunos, né, no conjunto de perguntas, que foi o que você carrega na mochila. E essa questão da mochila apareceu muito nessa relação com o livro, né, por causa do peso, né. E essa pergunta, o que você carrega na mochila, foi uma pergunta muito boa, né, porque estudantes de escolas técnicas federais costumam passar o dia inteiro fora, né, então a mochila mostra o planejamento do dia, né. A questão do custo dessa relação do livro digital, do livro físico, não foi tão trabalhada. Até aparece no artigo, mas de maneira tangencial, assim, né? Mas é uma coisa que talvez dê pra gente conversar, né? Sobre essa relação do físico e do digital, né? A diferença de preço às vezes não ser tão grande, né? Mas uma outra coisa que o artigo aponta, né, é que a relação entre a leitura e a escola não costuma ser vista de maneira tão positiva, né? Os alunos eles fazem uma oposição entre leitura por gosto e leitura por obrigação. A leitura da escola é a leitura por obrigação, né? É a leitura por obrigação, que na cabeça deles tira tempo da leitura por gosto. É muito interessante porque os alunos eles são sutis nisso, né? Eles até apontam, né? Eles nem reclamam da leitura por obrigação não. Eles até reconhecem algo por positivo, né? Mas essa oposição existe, né? O que é do gosto, o que é da obrigação. E ao mesmo tempo eles assumem, né, que a leitura por gosto no cotidiano, por uma diversa variedade aí uma diversa variedade não foi tão boa, né? Mas por uma variedade de variáveis, assim, né? Uma variedade de motivos, né? Ela fica por última opção, né? A leitura por gosto, ela fica como última opção. Tem uma fala, né, que ler um livro, e aqui está falando da leitura literária, não da leitura para o colégio, coisa assim. Ler um livro é aquilo que se faz quando não se tem nada para fazer. Olha a fala, e é interessante essa fala de pensar nela, né? Ler um livro é aquilo que se faz quando não se tem nada para fazer. E a pesquisa mostra adolescentes qualificando esse nada para fazer. O que significa nada para fazer? A menina falou, né, é quando o Wi-Fi cai. Acho que foi uma menina que disse isso. Tá lá no artigo, né? É quando o Wi-Fi cai. Quando o Wi-Fi caiu, a gente vai lá e pega um livro para ler. Lê. Quando o Wi-Fi volta para, deixa marcado para ler
quando o Wi-Fi voltar. Então aqui a pesquisa não vai para esse lado, mas aponta um pouco a questão da leitura de livros, não só físicos e digitais, com o uso da internet, né? Isso também daria uma pesquisa interessante, né? Ler um livro é o que se faz quando não tem Wi-Fi. Ou então quando se vai para uma viagem e essa viagem está num lugar que não tem Wi-Fi também, né? A leitura de livros, no entanto, ela é valorizada, ela é elogiada, ela é vista como algo importante, como algo do que se tira coisas boas, né? Só que essa leitura de livros é elogiada, mas fica num horizonte do desejável. Ah, é bom que se leia, né? É importante que se leia, é valioso que se leia. Do desejável e não do praticável. Eu vou dizer para vocês que essa questão da leitura de livros ser valorizada e não praticada é algo que eu encontrei entre muitos adultos também, né? Essa pesquisa da professora Annelise, né? Ela acabou me ecoando um pouco aí no meu cotidiano, inclusive para além do grupo que ela pesquisou, né? E o seguinte, né? Mais um ponto forte aí que eu acho que é talvez um dos pontos que eu quero mais levantar aqui, é que os adolescentes eles apontam um não lugar da leitura. Olha que interessante, né? Eles fazem uma oposição, nessa oposição entre o físico e o digital. O digital seria lido na escola. O digital seria muito útil para a escola, inclusive eles às vezes preferem, alguns professores permitem que eles tirem fotos dos livros para levar e acessar na escola para evitar peso. Então, o digital seria para a escola, para aquele horizonte ali. Em casa seria o espaço do livro físico, de ler por prazer, né, de ler por prazer. Só que então não há o que eles chamavam de leitura literária na escola. Né? Não se lê livros na escola por prazer, ou a leitura literária não se dá na escola. Ela também, como a gente viu, ela não se dá em casa. Então, onde ela poderia se dar? A professora teve uma intuição boa no trajeto. Né? Eu, por exemplo, li muito já no trajeto, leio às vezes no trajeto para o trabalho, embora às vezes fique diminuir um pouco isso por causa dos olhos, né? O oftalmologista recomendou para mim, mas li muito em trajeto, né? E eles dizem que também não leem em trajeto. Então, motivos bem razoáveis, né? O ônibus está cheio, né? O ônibus tem que ficar em pé, às vezes está muito cansado do dia, né? Então, repare, né? Eles não leem, né? Isso que foi dito, né? Na escola, leitura literária, né? Não se lê na escola, não se lê em casa e não se lê no trajeto. Né? Então, a leitura ela acaba ficando num não lugar. Né? Não há espaço para essa leitura literária na vida desses adolescentes. A pesquisa não explora as causas disso. Né? Ela está dando aí um diagnóstico, está olhando para a situação. E de maneira muito interessante. Assim, né? Em alguns casos ela explorou a causa, quando falou do trajeto. Mas é um negócio de se pensar, né? Que a leitura é aquilo que se faz quando não tem nada para fazer. E nem em casa, nem na rua, nem na escola. Eu sei, minha gente, que ao ver um vídeo como esse, né, e ao ler um artigo como esse, a gente tem um caminho fácil, né? Que é condenar a geração atual. É dizer, olha só, essa geração não quer nada, o pessoal não quer ler, a internet acabou com tudo, não sei o quê. Esse é um caminho fácil, é um caminho moralizador. Mas, na verdade, esse caminho ele tem problemas. Né? Primeiro, porque a gente vê que a média de livros lidos por brasileiros nos últimos anos chegou a aumentar. Então, assim, por mais que existam esses problemas, houve um aumento. E a outra coisa é que isso também não resolve nada. Né? Cabe entender a situação. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no canal, nesse nosso contexto da gibisfera, no contexto do YouTube que fala sobre quadrinhos, né, a gente fala muito sobre a formação dos novos leitores. Né, sobre a formação dos novos leitores. E uma pesquisa dessa ajuda a gente a pensar muito, né? Quem é esse leitor em potencial? E por que esse leitor em potencial não está lendo? E por que esse leitor em potencial tem a leitura em último lugar? Tem a leitura como última opção. Por que isso acontece? Né? Eu realmente achei assim, o artigo bem interessante. Né? Ele levanta uma bola. Né? Recomendo a leitura. Né? Eu acho que também a gente fala tanto de divulgação científica. Né? Então a ciência aparecer em outros espaços, um espaço como aqui, como um canal de quadrinhos, é fundamental também. Né? Recomendo a leitura. O artigo é bem acessível e está bem claro na leitura. Né? E uma coisa que seria interessante era pensar se esses alunos leem quadrinhos. Porque a gente fala aí sobre a questão da leitura literária, né? E está pensando em certo tipo de livros. Né? Mas será que esses alunos, por exemplo, eles acabam não enxergando os quadrinhos como livros? Mas será que a leitura de quadrinhos faz parte do cotidiano? Né? Será que a leitura de quadrinhos tem lugar? Ou ela também está nesse não lugar? Né? Nem em casa, nem
nem em casa, nem na escola, ou no trabalho, nem no trajeto. Como é que é? Será que há um lugar aí para leitura de quadrinhos? Isso é interessante quando a gente tenta realmente pensar novos leitores, assim, né? Pensar novos leitores, né? Ou será que a leitura de quadrinhos também é algo que a gente faz quando o Wi-Fi cai? Quando o Wi-Fi cai, né? Eu, assim, de novo, aqui eu não estou aqui para trazer respostas, né? Eu peguei questões levantadas pelo artigo, tem muito mais coisa no artigo, o artigo trabalha a questão de maneira muito mais complexa do que eu propriamente levantei aqui no vídeo, mas resolvi levantar a bola, né? Trazer uma discussão, né? Bem interessante a partir de um trabalho que foi metodologicamente bem construído, que dialoga com outros trabalhos, tem uma bibliografia interessante. Enfim, minha gente, de novo, né? Não é um quadro novo no canal, né? Não é nada disso, mas quem sabe não possa voltar aqui outras vezes quando tiver lido algum artigo que eu acho que conversa, né? Eu tenho às vezes um trabalho de orientação com os estudantes, né? E acabou que a gente está pesquisando agora um pouco o lugar da leitura na nossa escola. E aí acabou que esse artigo, a gente tropeçou com esse artigo e eu achei que valia a pena dividir aqui com vocês. Enfim, minha gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar desse tipo de vídeo, dá um feedback, né? Bota aí nos comentários, não esquece de dar teu joinha, compartilhar o vídeo se você achou legal também, né? Bom, e aquele jabá final do canal, né? Que é o que sustenta o canal, me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos, né? Tem o link da Amazon aí na descrição, tem o link também da Panini, né? Caso você vai fazer alguma compra, comprar um livro, um gibi, alguma coisa, utilizando esses links, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Enfim, minha gente, é isso. Valeu pelo papo, um abração e até o próximo vídeo.